E aí galera, beleza? A galera aqui do YouCat School. E como vocês já estão sabendo pela internet, e esse é o motivo que a gente está aqui, eu e Mirticeli estamos aqui no meio de um acampamento de carnaval na Canção Nova, e toda a agitação aqui, mas nós, como vocês, foram surpreendidos pela notícia do anúncio que o Papa Bento XVI fez da sua renúncia no dia 28, às 8 horas da noite, né? E todo mundo foi pego de surpresa, o mundo católico, mas o mundo todo também. E nós vimos a necessidade de gravar alguma coisa e colocar no Face para vocês também. Por quê? Porque agora vai ser a hora do tumulto. Então, a mensagem do Papa você já tem aí na nossa página no Face. Já tem, a Mirti colocou o posicionamento dele quando ele falou lá no Luz do Mundo, no livro, mas a gente achou necessário, até por tudo que já está sendo veiculado no Facebook, que a gente pudesse também, como o YouCat School, também dar o nosso parecer e também orientar, dar orientações concretas para a gente como agir diante de tudo isso, não é isso, Mirti? Como o Renan mesmo disse, nós somos pegos literalmente de surpresa. Eu fui acordada com a notícia, para você ter noção, e claro, né, como vocês, nós também ficamos bem abalados, ficamos bastante tristes com a notícia, mas nós temos uma certeza, né, Renan, de que o Papa, com toda a sua coerência, com toda a sua consciência perante Deus, como ele mesmo ressaltou no seu pronunciamento oficial, ele fez isso pensando muito bem naquilo que ele estava fazendo. Como eu estava dizendo, como o Renan estava citando, no livro Luz do Mundo, em 2010, eu estava lá inclusive no dia do lançamento, em Roma, ele disse da possibilidade de uma renúncia caso ele não se sentisse mais fisicamente bem para seguir, para dar continuidade ao seu pontificado. Claro, depois disso começaram várias especulações, o Papa vai renunciar em 2011, o Papa vai renunciar em 2012, sempre saía alguma notícia do gênero. Mas nós não esperávamos que saísse assim de uma hora para outra, né? Inclusive os secretários dele foram pegos de surpresa, os cardeais que estavam no consistório foram pegos de surpresa, mas uma coisa nós estamos certos, Bento XVI fez isso por amor. Estava no confessionário da Canção Nova, trabalhando, e nós fomos pegos pela notícia. Claro que no primeiro momento, como as notícias só saíram no mundo secular, então a gente não acreditou muito, e quando não saísse num órgão oficial do Vaticano, depois saiu e aí vamos. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, é muito temor de Deus. A Né falou, não é muito temor de Deus. Aí eu parei, pensei que aquilo dali, falei, tem que ser muito homem para fazer o que ele fez. Tem que ser muito macho no que diz de homem, mas tem que ser muito santo para encarar tudo isso que ele vai encarar agora. Porque primeiro, ele deixa claro na carta que é uma atitude por causa de uma fraqueza pessoal que ele reconhece, uma incapacidade pessoal. Então, um ato de humildade tremendo de dizer diante do mundo inteiro, olha, eu estou incapaz de continuar conduzindo a igreja. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, de encarar tudo isso de frente. Porque a mídia secular desde de manhã, e você pode ligar a sua televisão agora e vai estar falando disso, e várias pessoas vão estar veiculando tudo o que quiserem sobre isso, sabe que é fraco, é medroso, que não sei o que, e compara e descompara. Então a coragem de enfrentar tudo isso de frente. E depois a coerência, né? A coerência que ele sempre teve, desde como teólogo, padre, bispo, cardeal, teólogo, presidente da doutrina da fé, sempre a coerência com aquilo que é a igreja. Então eu não estou mais em condições. Então eu preciso ser coerente com aquilo que a igreja mesmo me confiou. Então, olha, eu devolvo à igreja aquilo que a igreja me deu, porque eu não me sinto mais em condições. Eu conversando com uma pessoa, eu virei e falei assim, olha, eu continuo sendo fã e sou mais fã ainda. Porque numa realidade hoje, atual, de onde as pessoas não querem admitir o mínimo de fraqueza, o cara que é o líder da maior religião no mundo, do peso que é a igreja católica, ele é um chefe de Estado. Ele ter a coragem de, diante dessas realidades, ele virar e falar, não, eu não tenho condições, de ser louvado e de ser aplaudido. Porque, Mirti, só vai em continuidade com aquilo que foi sempre o trabalho dele com a igreja. A coerência dele diante dos seus atos pessoais, mas diante também da responsabilidade que ele tinha diante da igreja. Sem dúvida, a gente não pode considerar esse ato de Bento XVI menos santo do que aquele de João Paulo II. Que é esse o risco que a gente corre como católico de começarem as especulações, ou melhor, de começarem as comparações. Então nós como católicos
devemos reconhecer esse ato de Bento XVI como um ato de coragem. Assim como João Paulo II teve a coragem de permanecer, Bento XVI teve a coragem de renunciar. Por amor a você, por amor a mim que sou católica. A gente tem que ver por esse lado, Renan, porque agora eu estou observando bastante as redes sociais e tem surgido essas comparações infundadas. Cada papa, gente, no seu tempo, cada papa com seu estilo de governar. Bento XVI, no seu primeiro discurso, eu lembro muito bem, ele disse o seguinte: eu não tenho um programa de governo, eu vim aqui fazer a vontade de Deus. E sem dúvida nenhuma, a decisão dele está alinhada na vontade de Deus. Tem uma frase que tem sido veiculada, já tem algumas semanas, bastante, uma frase de Bento XVI, por causa das atitudes que ele tem tomado, de pulso firme, de trazer as coisas da rede da igreja de novo. Uma frase que ele diz assim: não estou preocupado com os aplausos dos homens, estou preocupado em cumprir a vontade de Deus. Essa frase se cumpre mais uma vez na vida dele, porque agora ele não vai receber os aplausos. Agora vai receber todas as críticas, vai ter gente aparecendo na TV chamando ele de fraco, vai ter gente na TV botando o dedo e falando: ah, tá vendo? Por isso que eu disse que não ia dar certo, papapá. E ele não está nem aí. E é bonito no discurso quando ele fala: eu diante de Deus me decidi e achei que por melhor é essa atitude. Isso é a atitude de um homem de Deus. Então, nós católicos, nós jovens católicos, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não é hora de comparações. Não é hora porque fulano foi melhor, fulano foi pior. É hora agora de olhar para o fato e de entender que naquele tempo João Paulo II precisava ser um testemunho daquela forma, que hoje Bento XVI, diante do que toma de atitude, é um testemunho concreto também, de que o ser humano, primeiro, não tem que ficar pegado àquilo que é da terra. O cargo de sucessor de Pedro, porque é um título, é um cargo, isso ele não deixou de ser sacerdote, ele não deixou de ser sacerdote, pelo amor de Deus. Ele não deixou de ser bispo da igreja, e o cargo de confiança dado pela igreja e por Deus a ele, passa. Mas qual é a preocupação dele? A preocupação dele é com a vida eterna. A preocupação dele é com aquilo que ele sempre apontou pra gente. A preocupação é com o céu. Porque não adiantava de nada. Uma jovem hoje falava pra mim: ele podia ter continuado no cargo, passando pelas dificuldades dele, ninguém ia saber. Mas ele, diante de Deus, com consciência reta: eu prefiro ser coerente e renunciar agora em vista do bem que a igreja pode viver a partir de agora. O padre Paulo Ricardo falou uma coisa tremenda no pronunciamento que ele fez para a Canção Nova, que ele virou e falou assim: eu estou tranquilo. Por quê? Porque a promessa é essa: a porta do inferno não prevalecerão. A igreja tem 2000 anos, ela não foi conduzida por homens. Então, sem nenhum desprezo da pessoa de Bento XVI, mas quem conduz a igreja, como ele mesmo diz, é o pastor supremo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele na terra, ele é só um representante. Então isso deixa a gente tranquilo. Agora, na nossa humanidade, naquilo que é o carinho que a gente tem pelo Papa, do que ele descreve como teólogo, claro que a gente fica mexido, abalado, triste com tudo isso. Mas é hora de olhar como os santos fazem, diante dessa realidade que a igreja está passando. O que Deus está querendo falar com a igreja com tudo isso? Que testemunho é esse que Deus está pedindo que o Papa dê à igreja diante de todas essas realidades? Porque talvez eu e você não tenha coragem de encarar o mínimo das nossas fraquezas. De dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo fazer isso. E o cara, que é o sucessor de Pedro, tem a coragem de dizer: eu não posso, eu não consigo mais. E isso tem que ser para nós exemplo a ser seguido. E não importa se ele, a partir do dia 28 de fevereiro, vai se recolher, vai dedicar o resto da sua vida à oração, como ele mesmo disse, não importa. É um homem santo que precisa e continua sendo foco, sendo sinal para a gente daquilo que Deus quer para a gente. Ele não teve medo de renunciar o maior cargo dentro da igreja que uma pessoa poderia ter. Ele não teve. Por quê? Porque o cargo passa. E o que ele está honrando nessa hora? Antes mesmo do sacerdócio, ele está honrando a certeza que ele tem no coração de que ele é amado por Deus e que ele é um filho de Deus. O resto é consequência. E outra coisa muito interessante que a gente tem que perceber e adentrar naquilo que é a personalidade de Bento XVI, Renan, é que ele, enquanto um governante, digamos assim, ele sempre esteve preocupado em realmente assumir uma liderança. A partir do momento em que ele se sentiu, digamos assim, não apto a exercer 100% essa liderança, porque Bento XVI é muito inteiro, ele é uma pessoa muito inteira, ele renunciou. Acaba sendo até uma coisa muito simples, nós
o conhecemos assim a fundo, né, Renan? Porque assim, olha só, Bento XVI, só para você ter noção, ele é quem escreve as homilias. Apesar de ele ter toda uma equipe que possa ampará-lo nesse sentido, ele faz questão. As encíclicas. As encíclicas, e ele que vistoria todos os escritos que são publicados, ele faz questão de ser ativo. A partir do momento em que ele considerou que não existia mais essa possibilidade de viajar, porque inclusive no brasão dele existe o símbolo do peregrino, a partir do momento em que ele não se sentiu apto a ir ao encontro da igreja que está espalhada pelo mundo, a partir do momento em que ele não se sentiu mais apto a desenvolver os vários encontros que um Papa tem durante todo o seu pontificado, recebe chefe de Estado todo dia, recebe, enfim, tantas outras pessoas de renome. Quando ele se sentiu apto a não mais conseguir realizar tais atividades, ele renunciou. A igreja não está desamparada. Porque, primeiro, que Bento XVI fica até dia 28. Segundo, que ela não vai estar desamparada da realidade do próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que sempre guiou a igreja. Então não tem... Ai, católico desesperado nessa hora não vai funcionar não, viu? Gente que possa acreditar naquilo que é a própria condução do Espírito Santo na igreja. Então você precisa... Agora, gente, Mirth, vamos falar direto e reto, que é mais fácil do jeito que a gente gosta de falar. Pelo amor de Deus, cuidado com o que você compartilha, com o que você curte, com o que você fala nas redes sociais. O que você vai assistir e vai sair igual um tagarela colocando. Vai ter um bando de defunto ressuscitando esses dias. Gente que há muito tempo não tinha coragem de botar a cara na TV, porque era contra o pontificado de Bento XVI, vai botar a carinha na TV de novo agora para meter o dedo na cara, mas não teve coragem de fazer isso esse tempo todo porque viu que o homem estava aqui com a rédea na mão. Vamos tomar muito cuidado com o que a gente vai propagando, né, Mircele? Porque senão a gente pode, nós que somos de dentro do rebanho, começar a botar confusão dentro do rebanho. Então tem que tomar muito cuidado. E outra, e a gente tem que estar consciente disso. Bento XVI, mentalmente falando, está são, ele fez isso com um ato de consciência, de extrema consciência. E outra coisa, cuidado com o que você anda assistindo por aí, porque já estão querendo dizer que não foi por questão de saúde. E oficialmente foi por questão de saúde, sim. Inclusive, quando eu estava em Roma, eu vim de lá no início de 2011, foi quando eu voltei, o Papa realmente ele já estava com algumas dificuldades para se locomover. Sim. Claro, não eram problemas assim extremamente graves, mas a idade vai chegando para todo mundo, né, Renan? 86, ele faz em abril agora, dia 19. Mas assim, é isso, gente. Ele chegou em um ponto em que ele constatou: a idade está avançada, ele não vai deixar de ser o grande teólogo que ele sempre foi. Eu espero que ele continue escrevendo e deixando assim esse maravilhoso patrimônio que ele já deixou e com certeza vai deixar para nós. Então assim, inclusive alguns vaticanistas já me informaram lá em Roma que ele está se encaminhando para Castel Gandolfo justamente para entrar nesse tempo intenso de oração. Castel Gandolfo, para quem não sabe, é a Casa Pontifícia de Verão, que é uma cidadezinha próxima a Roma, fica mais ou menos a 30 minutos de lá. E ele já vai entrar nesse tempo de recolhimento para, como ele mesmo disse, se tornar esse grande intercessor da Igreja de Deus. E aí foi o que a gente estava conversando. Ele foi muito sábio, porque entregou a igreja o cargo, vai entregar o cargo num tempo onde ele está bem, com plena consciência disso. Está dando à igreja tempo hábil para até o dia 28 preparar tudo para o próximo conclave. Os cardeais já estavam em Roma por causa do consistório. Então você vê que é um homem santo, até nos seus pensamentos, na sua forma de agir, porque quer dar o menor trabalho possível para a igreja diante daquilo que é o ato que ele está tomando. Houve um tempo, e um tempo de grande tribulação, de turbulência na igreja, que a igreja precisou de um Papa como Bento XVI. Para um novo tempo, o Espírito Santo vai suscitar alguém que dê respostas para esse novo tempo. Sempre foi assim na história da igreja. Então não vai mudar agora de ser diferente. Você quer saber notícia concreta sobre essas coisas? Você é católico de verdade? Quer saber verdade sobre as coisas? Você assiste a Canção Nova, os boletins da Canção Nova, o site da Canção Nova, a Agência Eclésia, a Zenit, portal de notícias, a Rádio Vaticana, a ACI Digital. Esse povo você pode confiar. Fora isso, duvide de tudo. Duvide de tudo. Não importa se do tamanho que é, duvide. Quer informações oficiais? Em sites oficiais. Nós aqui no nosso Facebook vamos estar dando as informações conforme forem saindo, até mesmo botando uma cobertura daquilo que a gente pode do conclave, de tudo isso, porque é um tempo novo, nós somos jovens, é o segundo conclave que eu vou passar na minha vida, que eu vou assistir, então é um tempo novo para a igreja.
a quarta situação de renúncia em 2000 anos da igreja. Então, ninguém que está vivo passou por isso, viu isso acontecer. Então, a gente precisa ter tranquilidade e confiar a nossa oração e o nosso coração a Jesus Cristo. Eu peço, o que muda dentro do Renan com tudo isso com relação a Bento 16? Nada. Quer dizer, muda. Eu passo a admirar mais. A foto vai continuar no quarto, os livros vão continuar nas cabeceiras, porque eu acho que eu vou morrer e não vou conseguir ler tudo que esse homem escreveu para poder colaborar com a igreja. Continuo amando profundamente e sabendo que é um santo capaz de tomar uma decisão dessa. Então, o que a gente pede para vocês nesse tempo? Rezem. Rezem por ele, porque as pancadas vão ser fortes agora, né? Rezem pela igreja, porque o Espírito Santo suscite um sucessor para esses tempos. Claro que vai, mas vamos rezar pelos cardeais que vão se reunir. Rezem. Continuem rezando pelo Papa Bento XVI e pelo que virá. Porque nós vamos ganhar um intercessor, mas ele também tem toda uma igreja que o ama, aprendeu a amar, diante de tudo que a mídia falava contra, e chegamos à verdade dele. Então, é isso que a gente deixa, né, gente? Como lembrar de Jesus Cristo, né, Renan? Despojou-se de toda a sua realeza por amor a muitos. Bento XVI faz o mesmo, né? Segue os passos de Deus. É algum jeito dele se humilhar e fazer a kenosis dele também. Exatamente. Esse rebaixamento para cumprir a vontade de Deus. O Filho de Deus se encarnou, se fez homem para cumprir a vontade de Deus. Por que nós, cristãos, vamos ser diferentes? Por isso, rezemos, sejamos coerentes com aquilo que nós vamos compartilhar por aí. Deus abençoe. E o que é desculpa, um jeito já de aprender a fé. Tchau.